Hoje, no quadro Bora Viver, nós vamos falar de uma doença que compromete as vias aéreas, a asma. É das doenças respiratórias crônicas mais comuns. As crises comprometem a respiração, tornando-a difícil. A reportagem é de Aline Santos. A asma está presente na rotina de cerca de 20 milhões de brasileiros. A Ana Vitória foi diagnosticada com 5 anos. São mais de 10 anos convivendo com as crises. Eu fui diagnosticada com 5 anos e as minhas crises começaram muito fortes. Eu estava sempre no hospital, meus pais sempre tinham que estar me acompanhando e eles tiveram que entender que eu precisava de acompanhamento médico regular para conseguir controlar essas crises. E a partir desses 5 anos, eu tive que ter uma vida bem regrada com relação à atividade física, alimentação e o uso dos remédios. Para melhorar a qualidade de vida, ela segue um tratamento rigoroso e com a ajuda de medicações e atividade física, agora ela controla o problema de saúde. O contato com o animal, o pelo, né, os médicos pedem para a gente não ter contato, nem bichinhos de pelúcia em geral. E com relação à alimentação, alimentos gordurosos, refrigerante, chocolate, principalmente quando você está em crise, eles dificultam muito a dilatação dos brônquios, mesmo com remédio. Assim como a Ana Vitória, muitas pessoas sofrem com o problema. Um estudo mais recente da Organização Mundial de Saúde, de 2019, afirma que a doença causou 461 mil mortes naquele ano em todo o mundo. No Brasil, o número também é alto. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, apenas 12,3% da população está com a doença controlada. No Brasil, por ano, são registradas 2.000 mortes e 350 mil internações. E olha, pelos dados repassados na reportagem pela Aline, realmente tem que se preocupar, tem que tomar cuidado e a gente vai continuar falando sobre asma aqui no Bora Viver. Nossa conversa a partir de agora é com a médica pneumologista Patrícia Scheib. Muito boa tarde, doutora, bem-vinda ao Bora. Boa tarde, Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Patrícia. Como é a incidência de asma aqui no estado do Piauí? É comum, lá no começo eu falei que é uma doença comum, uma das mais comuns em todo o mundo, mas aqui no Piauí, nossa Teresina, essa é a realidade? É muito comum? Sim, aqui, né, queria também primeiramente agradecer o convite de estar aqui, mas sim, essa é a nossa realidade também aqui, né? A incidência é muito alta, né, como foi colocado na reportagem, e aqui também a nossa realidade em Teresina, no Piauí, também é essa. A incidência ainda é muito grande, né? Estamos num clima tropical, estamos saindo de um período chuvoso e agora vamos entrar gradativamente no período mais quente do ano, o nosso BR-Obró. O clima tem uma influência direta para crise de asmas, afeta, melhora a qualidade de vida ou piora a qualidade de vida de quem tem a doença? Sim, né? O clima, a gente sabe que é algo que interfere bastante na doença, né? Esse clima mais seco, né, esse tempo mais quente, ele acaba realmente piorando muito e agravando as crises de asma, né? Então, sempre quando há essa mudança, a gente acabou, né, como você acabou de falar, saímos de um período mais chuvoso e agora entrando num período mais quente, isso acaba interferindo e acaba também sempre piorando os sintomas. E com relação aos sintomas, doutora Fernanda, como é que eles são identificados? Como é que se começa a descobrir? Vamos dizer, é sempre na infância que surge a asma ou em qualquer idade? E como esses sintomas começam? Isso. A asma, ela pode ocorrer em qualquer idade, né? Mas principalmente ela acontece nas crianças e nos adolescentes, aí ela começa. Então, quais os sintomas que a gente tem que começar, né, a pensar que a criança pode, ou então o adolescente, né, pode ter a asma, né? Principalmente são a tosse, o chiado no peito, né? A falta de ar, essa dificuldade para respirar. Então, tudo isso são os sintomas da asma e a gente fica alerta e tem que sempre procurar o médico, né, para poder fazer o diagnóstico certinho. Doutora, tem aquilo que a gente observa na criança, isso é uma mãe falando, né? Principalmente aquelas noites em que acorda, a criança está com aquele peitinho subindo e descendo, aí tem aquelas recomendações da vovó, coloca isso, coloca aquilo. O que fazer e o que não fazer? Certo, existe muito isso mesmo, vovó, né? A vovó costuma medicar. Sim,
Então, a gente precisa ter alguns cuidados com o ambiente, né, da criança ou da pessoa com asma, né? Então, evitar que tenha dentro do quarto cortina, tapetes, né, ursinhos de pelúcia, porque tudo isso acumula poeira, né? E essa poeira, tem ácaros também, eles acabam piorando, né, os sintomas, né? Acaba desencadeando a crise. Então, sempre deixar o quarto da criança mais limpo, evitar também varrer, sempre passar um pano, né, para evitar essa poeira subir, né, o acúmulo de poeira. Isso são medidas preventivas. E com relação ao tratamento, doutora Fernanda, como é que é feito? Certo. O tratamento, ele se baseia em 2 tipos, né, de tratamento. A gente tem aquele tratamento que é feito, que a gente chama de manutenção, né, que são com as medicações que eles vão usar diariamente, né, todos os dias. E também existe aquela medicação que a gente chama de medicação de resgate, né? O que seria isso? Seria aquela medicação que usa para poder tirar aquele paciente da crise, né? Então, a gente tem que fazer a medicação de uso diária, né, que é a medicação de controle, para evitar essas crises. Me permita, a bombinha, a gente vê muitas pessoas com a questão da bombinha e tal, ela é usual, deve se usar permanentemente ou só em crise? Isso. A bombinha, né, tem muito medo, muito mito sobre as bombinhas. Então, o tratamento inalatório, ele pode ser feito com a bombinha, né? Ele pode ser usado também nesse tratamento de manutenção que eu falei. Então, o que ocorre? A gente usa por um período, né, até controlar os sintomas e aí, com acompanhamento, né, com pneumologista, a gente consegue retirar. Agora, o que acontece é que muitas pessoas só tratam a crise, né? Então, eles ficam usando bastante essa bombinha, né? Então, o ideal seria fazer o tratamento para controlar a doença e aí começar a ver se a gente consegue retirar a medicação. Uma curiosidade que é rapidinho. Controla, mas não cura? Isso. A gente, infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? A gente tem o controle, né, com tratamento adequado, seguindo todas as recomendações, a gente consegue o controle da doença e o paciente ele consegue viver, ter uma vida normal como qualquer uma outra. Doutora Fernanda, a casa de uma pessoa asmática, ela deve se adequar a essa pessoa, né, a esse quadro da doença. O que se deve evitar? Por exemplo, eu tenho uma única pessoa em casa que sofre de asma. Certo. Como tem que ser o meu comportamento, o comportamento da família para proteger aquela outra pessoa? Pronto, isso. A casa do paciente com asma, né, existem alguns fatores que eles podem agravar, né? Como a poeira, né, o ácaro, então tem que ser sempre limpo. O cigarro, né, doutora? O cigarro, principalmente, né? O fumo, a gente sabe que é um grande problema, né? Então, aquelas pessoas que fumam dentro de casa, fumam perto do paciente, isso piora muito os sintomas dela, né? Então, tudo isso pode ser evitado. Perfeito. Bom, conversamos aqui com a doutora Patrícia Scheib. Muito obrigada pelas explicações. Aprendemos e aí a gente agora vai ter condições de manter qualidade de vida para quem tem asma. E a gente viu aí que boa parte da população tem a doença. Sim. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos a senhora. Obrigada. E olha, esse foi o Bora Viver de hoje. Daqui a pouquinho mais um recado.